Olá, pessoal! Estamos aqui hoje, né? Novamente para fazer uma live com vocês. Hoje a gente tá assim trazendo um tema que alguns alunos me pediram, né? Então esse ano a gente vai fazer muito essa coisa de trazer temas que vocês têm interesse. Nós vamos colocar lá nas perguntas o que é que vocês gostariam que a gente estivesse falando nas lives. Esse ano nós vamos trazer alguns convidados, né? Convidados importantes, tá? Que nós já entramos em contato, então isso é algo assim muito bom, né? E hoje a gente vai trazer um tema que é bastante importante porque a gente tem trabalhado de uma maneira muito eficaz com os nossos pacientes, né? Trabalhando sonhos, trabalhando pesadelos. Então isso é muito legal, porque a experiência traz para a gente uma tranquilidade quando a gente vai orientar, né? Então o tema da nossa live de hoje é como lidar com os sonhos recorrentes, né? Aqueles sonhos que sempre a pessoa vem tendo e aqueles sonhos incomodam, aqueles sonhos, de onde vem isso? As pessoas perguntam, né? Os pacientes perguntam muito, né? Como que eu faço para me livrar desse sonho? Que vez por outra ele aparece. Então tem toda uma história por trás que nós precisamos avaliar para que a gente possa, de uma certa forma, ajudar os nossos pacientes, né? A gente vai falar um pouco de sonhos, de pesadelos, vamos falar muito pouco sobre sono, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o sono REM, tá? Porque o que é importante para hoje é a gente passar um pouco da nossa experiência de como a gente trabalha os sonhos com MDR, né? Então, assim, o que vem a ser os sonhos, né? Eu acho que os sonhos estão assim a serviço da nossa saúde, né? Da cura, da integridade, né? O nosso trabalho no dia a dia é da gente verificar com os pacientes para que eles consigam entender um pouco o que está acontecendo nessa parte tão difícil, né, que as pessoas não podem interpretar, né, para usar essa energia para que as vidas das pessoas comecem realmente a ter algum sentido quando a gente começa a experienciar sonhos, principalmente aqueles que são positivos, né? Então é muito importante a gente pensar nisso. Qual o valor do sonho, né, na psicologia, né? Muitas pessoas perguntam, né, até que ponto esses sonhos eles têm assim, dentro da personalidade do indivíduo, algo que caracterize coisas que a gente possa, de uma certa forma, trazer como sendo muito importante, né? O que é que a gente pode falar sobre isso? A gente tem, né, toda uma obra-prima do Freud, onde ele destaca, né, a interpretação do sonho como uma técnica super importante ao acesso e ao entendimento do inconsciente do indivíduo, né? Nas leituras que eu fiz sobre sonhos, tem muito aquela coisa de que o sonho é uma expressão de algo que o nosso cérebro quer realmente nos mostrar, né? E de uma certa forma não consegue de uma maneira natural, né? O Jung trazia, eu estudei durante algum tempo o Jung, tá? Eu gosto muito do Jung, né? Porque o Jung tem a caixa de areia, né? Que inclusive eu quero convidar vocês, que eu vou fazer esse ano um curso de MDR Caixa de Areia. Então eu estudei bastante o Jung, né? Para ele, os sonhos têm uma função assim meio compensatória, né? Ao apresentar o ego, pontos de vista que são complementares, aquelas atitudes dominantes quando as pessoas estão acordadas, né? Além de revelar ao ser humano aquele inconsciente coletivo, né? Então a gente tem visto hoje nos estudos na neurofisiologia estados do sono que são muito importantes, né? Que a gente tem que estar bastante atento quando os nossos pacientes contam para nós sobre sonhos ou pesadelos que foram extremamente importantes para a tradução daquilo que está acontecendo na vida
do paciente, né? Então, esses estudos, eles trazem, assim, estados da existência do ser humano, 3 aspectos importantes nesse sentido, né? A vigília, o sono propriamente dito e a parte do sono onde ocorrem os sonhos, né? Que é nesse estágio que a gente vai conversar um pouco, né? É no estágio do sono chamado o sono REM, né? O sono REM, para quem não sabe, né, é um momento da fase do sono, que isso é bastante importante, é uma fase do ciclo do sono que dura mais ou menos cerca de 10 minutos e que normalmente começa de 80 a 90 minutos depois da pessoa adormecer. Nessa fase, os olhos se movimentam muito rapidamente e o batimento cardíaco aumenta e aí os sonhos começam a aparecer. Então, a Francine Shapiro, que é a nossa grande mestra, que desenvolveu a teoria do MDR, né, a dessensibilização e reprocessamento por meio dos movimentos oculares, a Francine Shapiro trazia que o movimento de estimulação bilateral cerebral, o que acontece no cérebro é muito parecido com o que acontece no sono REM, né? Esse sono ele está associado aos movimentos rápidos dos olhos, né? Então, nesse momento, se observa, gente, uma atividade cerebral muito grande, os níveis de acetilcolina altos e de serotonina e noradrenalina baixos. Então, os sonhos vão sendo vividos, pouco a pouco, podem ser sonhos bizarros, podem ser imagens mais complexas, podem ser pesadelos, né? E eu vou falar daqui a pouco sobre os pesadelos, quando a gente verifica o quanto esses pesadelos podem traduzir traumas que as pessoas viveram, né? Nesse sono REM, as imagens são nítidas, claras, apesar da ausência de críticas, da pessoa ter uma visibilidade daquilo, né? Porque a pessoa está sonhando, mas está dentro de um momento onde ela não tem um acesso mais de adentrar a experiência, né? Então, é muito importante a gente pensar na experiência do sono como resultado de um processo, né? De um processo extremamente complexo de ativação e supressão neuronal no nosso córtex cerebral. É muito comum a gente, nos nossos consultórios, a gente ouvir os nossos pacientes dizerem que tem transtorno do sono, como, por exemplo, insônia, como, por exemplo, muitos pesadelos. É muito importante, quando a gente conceitualiza um caso dentro do MDR, para a gente avaliar tudo o que está acontecendo com o paciente. A Francine Shapiro dizia que o MDR começa quando o nosso paciente entra na nossa sala, né? Então, a gente observar o que está acontecendo com o paciente naquele momento pode nos dar uma compreensão maior do que está acontecendo com esse paciente. Então, a gente tem que pensar na experiência do sono como algo extremamente complexo, né? É importante, na neurobiologia moderna, a gente traz alguns conceitos que o sonho, né, de uma maneira geral, os sonhos, eles podem traduzir uma forma mais acentuada de barulhos que o ser humano tem, porque essa atividade cerebral do sono está muito intensa. Então, começa a ativar alguns tipos de memórias, alguns tipos de imagens que podem aparecer nesse momento, né? De qualquer forma, gente, os sonhos, eles fazem parte, né, da experiência humana. E tem sido, assim, um foco central de trabalho para que a gente, de uma certa forma, reprocesse esses sonhos dentro das técnicas mais modernas de psicoterapia, né? Então, assim, é muito interessante, eu particularmente dou
assim, uma ênfase muito grande aos sonhos, porque eu tenho feito reprocessamento de sonhos com crianças e adolescentes, né? Normalmente, quando os sonhos são de coisas muito positivas, eu faço uma instalação vivencial desses sonhos com o meu paciente, né? E quando o meu paciente traz os pesadelos, eu procuro, de uma certa forma, entender como é que esses pesadelos estão acontecendo na vida do paciente e procuro, de uma certa forma, reprocessá-los, né? Eu vou falar um pouco sobre os pesadelos agora, que são aqueles sonhos perturbadores, né? Aqueles sonhos associados a coisas negativas, aqueles sonhos que causam medos, né? Muitas vezes paralisam as pessoas, né? Os pesadelos, eles muitas vezes, até com adultos, eles tiram a pessoa de um trâmite normal de vida e essas pessoas adentram, de uma certa forma, períodos assim de um medo intenso, de um medo extremamente apavorante muitas vezes, e a gente precisa observar esses pesadelos, porque eles são capazes, gente, de despertar emoções gravíssimas no ser humano. Com as crianças, isso pode acontecer de uma maneira muito intensa. Por exemplo, naquela época que se falava de loira do banheiro. As crianças, de uma maneira geral, eu atendi inúmeras crianças com queixas de sonhos, pesadelos bastante difíceis de enfrentar por conta dessa loira do banheiro, né? Que está bem dentro de uma coisa bem folclórica, né? No nosso meio, né? Os adolescentes, as crianças falavam muito sobre isso. Ultimamente eu tenho visto muito pouco, ouvido muito pouco. Ultimamente eu tenho ouvido muito daquela Momo, né? Aquela boneca feia, horrorosa, né? Que causa um medo muito grande às crianças, principalmente. Então elas trazem aquele olhar meio esbugalhado como uma forma de sentir medo, né? Então esses pesadelos muitas vezes fazem com que a pessoa que está sonhando acorde à noite muito assustado. É muito comum as crianças acordarem à noite e irem para as camas dos pais, né? E os adultos muitas vezes têm uma dificuldade muito grande de lidar com os pesadelos. Às vezes têm insônia, precisam acender as luzes para poder se sentirem mais seguros, né? Esses pesadelos que causam mais medos, eles são muito, mas assim, muito frequentes na fase de criança, né? Na fase de 0 até 12 anos e com os adolescentes, né? Mas os pesadelos podem acontecer em qualquer faixa etária. E uma das coisas que a gente observa muito forte é que as pessoas que tiveram traumas, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, elas têm uma tendência muito maior de apresentarem situações bem difíceis relacionadas a pesadelos, né? Então, assim, é muito possível a gente afirmar que os pesadelos acontecem durante a fase do sono REM, né? A causa, muitas vezes, não é conhecida pela ciência, mas se sabe que alguns fatores podem desencadear os pesadelos, né? Como a privação do sono é uma delas. Muitas vezes as pessoas que usam medicamentos muito fortes podem, de uma certa forma, ter pesadelos, né? E os traumas, mais uma vez eu vou dizer, que eles podem causar pesadelos de uma maneira assim muito constante, né? Isso, para nós que somos MDRistas, que trabalhamos direto com o cérebro, é muito importante nós termos a compreensão de que o ser humano, quando ele passa por um trauma, um dos sintomas clássicos são os pesadelos, são os flashbacks, né? Isso a gente tem de uma maneira muito clara. O DSM-5 traz isso, que um dos sintomas
do estresse pós-traumático, né, e dos traumas de uma maneira geral, podem apresentar pesadelos, podem apresentar sonhos mais difíceis da pessoa enfrentar, né? Antes de eu falar sobre toda essa parte de sono REM, queria falar rapidinho sobre o MDR para aqueles que estão aqui ou para aqueles que vão assistir essa live. O MDR é uma abordagem terapêutica, né, bastante eficaz para o reprocessamento de traumas e estresse pós-traumático, e é uma abordagem que foi desenvolvida nos anos 80 pela psicóloga Francine Shapiro, que nos deixou no ano de 2019. Né? A Francine faleceu de um câncer, o qual foi aquela doença que desencadeou a possibilidade dela estudar o MDR, né? Tem toda uma história da Francine na ocasião que ela soube dessa doença. Então, o MDR, nós temos como base um processamento adaptativo de informação cerebral, que ele tem a capacidade de integrar as memórias que são funcionais. As memórias que são disfuncionais, elas são deslocadas desse processamento adaptativo de informação e elas são aglomeradas, né, em redes de memórias específicas, muitas vezes gerando nós neuronais. Quando esses nós se formam, eles procuram memórias similares para que possa se juntar e dar um reforço a esses nós neuronais, e muitas vezes eles podem dar um reforço de emoções mais negativas, como é o caso de pessoas que sofreram o mesmo trauma algumas vezes. Por exemplo, pessoas que passaram por catástrofes. Essas pessoas, se elas passam por uma catástrofe, por exemplo, de um deslizamento de terra que soterrou a cidade onde ela morava por causa de chuvas, etc., toda vez que começa a chover, a pessoa levanta aquele alerta, o sistema límbico já traz para ela a noção de perigo e a pessoa vai desenvolver ou vai mostrar aquela capacidade de reação que ela tem, né? Então, o processamento adaptativo de informação do MDR, ele tem a capacidade de integrar essas memórias, e quando essa memória é disfuncional, ela fica deslocada. O nosso objetivo, quando a gente faz a estimulação bilateral cerebral, é integrar essas memórias de volta. Para isso, nós temos um protocolo, né, um protocolo bastante completo, onde a gente vai fazer o trabalho de trazer a memória à tona, montar os pilares de memória e fazer o reprocessamento. Então, é dessa abordagem hoje que eu vou falar um pouquinho do MDR no reprocessamento dos pesadelos, né? É muito importante a gente pensar que durante o reprocessamento da imagem de um pesadelo, muitas vezes a gente pode mudar e revelar as experiências da vida real que fazem parte daquele material traumático. Né? Você tem um pesadelo e aparece naquele pesadelo várias situações, né, que podem estar comprometendo a tua maneira de dormir bem, e você fica assustado com aquilo, e muitas vezes aquilo revela situações do material traumático que você viveu. E eu vou falar para vocês de 2 casos clínicos assim característicos para mostrar isso, né, que eu tive no meu consultório. E teoricamente a gente acredita, né, e os estudos trazem isso, né, que os períodos de sono REM, em que ocorrem os sonhos, eles sejam mecanismos naturais da sobrevivência, né, por meio das quais aquelas experiências do dia a dia são sintetizadas e são armazenadas na memória. Muitas vezes, se você viveu uma experiência mais disfuncional, aquela experiência vem à tona e muitas vezes você tem um pesadelo à noite relacionado às experiências. Alguns autores no passado faziam link
de que os pesadelos eram tentativas da mente de metabolizar as informações que estavam aprisionadas. E aí eu digo de uma maneira muito interessante, vejam bem, que a gente pode pensar que essas memórias que estavam aprisionadas são os traumas, né? São as memórias traumáticas que foram deslocadas desse processamento adaptativo de informação. Como o trauma também pode produzir um sono REM interrompido e disfuncional, os pesadelos podem aparecer assim indefinitivamente, sem que a resolução ocorra. Então, se a gente pensa, olha bem que interessante, no processo de sonhar, onde uma mente que está sonhando pode ajudar em diversos aspectos da vida da pessoa, porque a gente sabe, né, que sonhar é uma coisa positiva, né? Eu tenho um sonho que pode ser realizado, isso é uma coisa muito boa. E muitas vezes esses sonhos podem começar com a organização de novas soluções para problemas que a própria consciência desperta, né? E aí vai aumentando a criatividade da pessoa, a sobrevivência e etc, né? E muitas vezes, dentro de um contexto de sonho, a gente pode encontrar soluções. Eu brinco muito, como eu sou uma pessoa hiperativa, né? Eu brinco muito que às vezes eu faço um curso no meu sono REM, né? Eu escrevo um curso no meu sono REM. Por quê? Porque eu sinto que eu tô nele, porque eu tô meio dormindo, meio acordada, né? Então, diante do aparecimento dos sonhos, o terapeuta pode conseguir, gente, selecionar alvos da história clínica do cliente que estão causando problemas no aqui e agora, né? E muitas vezes, no setting terapêutico, os sonhos podem corresponder de uma forma muito intensa, né? Isso é muito legal. Aquelas intervenções que a gente fez dentro do setting terapêutico. Recentemente eu atendi um paciente meu, engenheiro, que ele trabalha com minas, e ele ficou preso dentro de uma mina de carvão. E esse paciente, ele tinha sonhos recorrentes da terra comendo ele, né? Então a gente fez um reprocessamento dessas situações que tinham 3 ou 4 alvos importantes nesse sentido, porque ele tinha sonhos recorrentes, com essa forma dele se sentir cada vez mais impotente perante a terra, né? E aí a gente foi reprocessando gradativamente, e ele percebeu, né, que o que estava causando aqueles pesadelos era aquele trauma que estava internalizado e ele nunca tinha trabalhado, né? E depois que se trabalhou todas as questões dos alvos, o que são os alvos na terapia de MDR? São as situações que o paciente viveu que são relacionadas àquela queixa que ele traz. No caso do meu paciente, era um medo, ele tinha um certo pânico, né, de ficar em lugares apertados, um certo pânico de ficar em lugares onde ele não tinha o controle, né? Então, foi exatamente assim que ele me disse. Então, quando ele trouxe o sonho, né, eu pude trabalhar com ele aquelas situações, montei um plano de tratamento, que isso eu acho fantástico no MDR, né? O plano de tratamento, ele serve para a gente conduzir um melhor plano de trabalho. Então, com esse rapaz, eu montei um plano de tratamento em cima das situações disfuncionais que ele viveu, dentro da situação de pânico que ele teve quando ele foi soterrado, né, na mina de carvão. Né? Então, quando o paciente traz algum tipo de sonho, do mesmo jeito que ele pode ser bastante difícil do paciente entrar em contato com aquela situação para poder, de uma certa forma, reprocessar, às vezes é muito difícil ele entrar em contato, mas é importante, sabe? Eu tenho dado muita ênfase à psicoeducação. A psicoeducação na terapia MDR, ela é fantástica.
a gente pode psicoeducar primeiro, para conceitualizar o caso de uma maneira bastante importante, que o paciente entenda o que é que nós vamos fazer com ele, né? Em contrapartida, gente, quando os pacientes trazem, assim, pesadelos repetitivos, a gente pode observar que o cérebro do nosso paciente pode estar acionando mais elementos traumáticos do que ele conhece, né? Daquela experiência disfuncional que ele sofreu. Nesses casos, é muito importante vocês fazerem aquele trabalho que eu falei anteriormente. Psicoeducar o paciente em cima daquilo que ele está trazendo. Em segundo lugar, fazer um plano de tratamento para você ter um plano de trabalho bem organizado. E depois reprocessar os elementos traumáticos das experiências disfuncionais que a pessoa viveu, né? Nesse caso, é muito importante a gente fazer o reprocessamento dessas experiências, porque se não fosse isso, aquele meu paciente... Oi, Graziela! Um beijo, querida! Nesses casos, se a gente não tivesse feito o reprocessamento daquela situação que o meu paciente teve quando ele foi soterrado naquela mina de carvão, ele estaria até hoje trazendo os sintomas ou trazendo pesadelos constantes, né? Então a gente pode conseguir uma mudança substancial, né? Assim, substancial, gente, das situações que a gente foi trabalhar em relação às imagens que o paciente tem, em relação às sensações corporais, em relação às emoções e, inclusive, em relação à movimentação interna dos estados de ego que está desintegrados dentro da psique do paciente. O que são os estados de ego, né? São partes que não estão integradas, que podem, de uma certa forma, prejudicar o paciente a fazer uma integração cerebral e ela ter uma melhor qualidade de sono, né? Então isso é muito importante. Ontem uma paciente minha disse, eu tenho uma parte de mim que toda vez quando está diante desse pesadelo, ela fica extremamente frágil, né? Essa parte foi exatamente a parte que foi abusada sexualmente. Então a gente fazer a integração dessa parte, ela é muito importante, né? Então o reprocessamento dos sonhos e pesadelos podem assim oferecer uma direção assim muito certeira, né, na condução dos casos, principalmente quando a gente percebe que aquela situação causa um desconforto muito grande para o nosso paciente, né? Então é importante a gente conhecer um pouco o que é que está acontecendo no cérebro do nosso paciente. Isso a gente conhece relacionando os sintomas àquilo que o nosso paciente sofreu. É importante a gente desenvolver uma habilidade do paciente em falar sobre aquilo que ele passou, para que a gente possa reprocessar e esse paciente depois ter uma qualidade de sono melhor, né? E a psicoeducação, como eu falei, ela é extremamente importante. Sabe uma das coisas que eu faço, que eu gostaria de orientar vocês? Fazer um roteiro explicando ao paciente o que é o sonho, o que é a imaginação, o que são os pesadelos, para que o paciente entenda o que a mente dele está produzindo. Então isso é muito, muito importante, né? A Francine Shapiro dizia que o sono REM é um dos processos propostos para explicar a terapia do MDR, né? E isso tem sido corroborado em várias pesquisas relacionadas ao sono, né? Muitos estudos têm confirmado que os movimentos oculares, como os estímulos bilaterais, podem indicar alterações fisiológicas importantíssimas associadas aos movimentos oculares e àquela resposta orientadora
que vai facilitar uma atenção contínua ao conteúdo traumático que está sendo reprocessado. Existe um autor, o Stig Gold, que esse é um pesquisador que eu tenho assim eu prezo muito por ler alguns artigos dele, né? Esse autor, ele diz que os movimentos oculares movimentam o cérebro, né? E possivelmente por meio dessas respostas orientadoras que são recorrentes, que estão dentro de um modo semelhante ao sono REM, pode promover a integração das memórias traumáticas episódicas em redes de memórias semânticas gerais, né? Esse autor que eu falei para você, o Stig Gold, ele foi o primeiro autor a fazer pesquisas com MDR, a aproximar a teoria do processamento de informação do MDR às possíveis explicações biológicas e fisiológicas para aceitar, né, e explicar a atuação do MDR no reprocessamento do TEPT, né? O Claudemir está perguntando, além do roteiro de psicoeducação dos sonhos, seria importante fazer as práticas de higiene do sono para potencializar os resultados. Eu vou falar daqui a pouco sobre isso, Claudemir. Perfeito. Porque quando você faz essa prática da higiene do sono, principalmente de fazer algum tipo, eu tenho hoje um cuidado muito grande de antes de dormir, eu fazer ou um mindfulness, ou algum exercício de yoga, alguma meditação, para que eu consiga, de uma certa forma, ficar um pouco mais tranquilo para dormir, né? Eu não sei, a Carla, eu acho, ela está dizendo que está lendo um livro com abordagem da psicologia junguiana, O Mundo Interior do Trauma. Eu já li esse livro é bárbaro. O Mundo Interior do Trauma, né? Ele traz exatamente isso, né? O Jung trabalhava muito essa questão dos sonhos, né? Como essas imagens oníricas retratam através dos sonhos os conteúdos traumáticos. Eu vou falar para vocês de 2 casos clínicos daqui a pouco, que a gente vai estar falando um pouco sobre isso, né? Mas vamos pensar na função clara do sono REM, né? É o o processamento da informação e consolidação das memórias. Essa é a função clara do sono REM, né? Dando uma observação bem importante, a privação do sono REM pode levar a efeitos prejudiciais sobre a concentração, consolidação de memória e aprendizado. E essa privação, como ela pode acontecer? Muito por intermédio de medicações. Quando a pessoa resolve, por exemplo, eu tenho uma paciente que ela toma remédio para dormir. Só que o médico dela deu uma receita para ela tomar um remédio por noite. Ela toma 4, 5, porque ela diz que um não funciona. Então, eu pedi para ela conversar com o médico, talvez de mudar a medicação, mas ela não pode fazer isso, porque a gente sabe que essas medicações, elas mexem com o funcionamento cerebral. Isso pode causar problemas muito sérios, tá? Então, essa observação é importante a gente fazer. Então, algumas hipóteses são dominantes sobre os mecanismos da ação dos movimentos oculares, né, utilizados na terapia de MDR, né? Um deles é a atenção dual, né? A terapia de MDR, nós trabalhamos com um paciente com um pezinho lá no passado e um pezinho aqui no presente. Ele está aqui comigo e agora, né? Aqui e agora, né? Isso pode trazer com certeza, né, para o paciente uma tranquilidade maior de que ele está no comando junto comigo, porque eu procuro trabalhar com o meu paciente dentro de uma janela de tolerância, né, que é uma ativação do sistema nervoso que seja compatível a todo o processo do MDR, né? O segundo momento,
que a gente fala são os movimentos oculares bilaterais. Eles provocam uma resposta orientadora, que causa uma reação parasimpática, associada à diminuição da perturbação. Eu sempre digo, hoje eu disse para um paciente meu médico, ele disse, eu estou tendo um problema quando eu vou fazer qualquer tipo de apresentação em público. Ele não tem dificuldade de falar em público, mas ele disse, eu ativo uma agonia enorme e eu tenho palpitação, eu fico muito nervoso. E o que é que eu faço? Eu digo, vá para um lugar onde você consegue se autorregular, respire fundo, faça o abraço da borboleta até você sentir que esse nível de perturbação reduziu. No MDR, se eu faço somente isso, não vai adiantar, porque não vai fazer o reprocessamento do trauma. Mas para o meu paciente diminuir a perturbação, né, que é aquela ativação enorme do sistema nervoso simpático, ele fazendo somente a estimulação bilateral e respirando, ele consegue sair de uma ativação muito grande do sistema nervoso simpático para o sistema nervoso parasimpático. E aí, consequentemente, ele tem uma diminuição da perturbação, né? Então, os movimentos oculares, eles estimulam, como eu falei antes, os processos semelhantes do som do REM, né? Que é um processo que caracteriza o processamento das memórias episódicas, resultando na integração das redes semânticas existentes, na eliminação do afeto negativo associado e no aumento da percepção e da compreensão do indivíduo. E muitos estudos que a gente tem lido hoje dizem que as memórias emocionais podem, e elas são reprocessadas preferencialmente durante o sono REM. Então, o sono REM facilita a integração e abstração dessas memórias em geral, né? E as associações mais fracas com a memória traumática, normalmente, elas são ativadas pós-sono REM. Olha que coisa interessante, né? Então, isso é importante a gente saber, né? Então, eu queria mostrar para vocês um pouco um protocolo de MDR para trabalhar som. Eu vou mostrar 2 protocolos. Esse primeiro é um protocolo onde a gente trabalha um evento traumático pensando que os sintomas do evento traumático podem aparecer de formas diferentes de pessoa para pessoa. O significado do trauma também pode apresentar características diferentes, dependendo do que você vivencia, né? O trauma é muito melhor caracterizado com alguma coisa que muda a vida da pessoa, ou a pessoa não consegue lidar com ele de uma maneira emocional, de uma maneira física, né? Então, todo mundo experimenta pesadelos, de vez em quando, né? Mas os sonhos relacionados ao trauma, muito comumente, ele aparece de maneira muito perturbadora, né? Então, a gente no MDR revive essas situações dolorosas e ela vai aparecendo de uma maneira muito dolorosa e depois, ela, à medida que vai sendo reprocessada, a gente percebe que o paciente consegue sentir um alívio quando esses pesadelos são reprocessados, né? E a pessoa tem uma capacidade de se concentrar na sessão dentro daquela situação bastante difícil que a pessoa viveu, né? E o MDR também pode ajudar as pessoas com insônia, né? Que quando essa insônia não é causada por uma condição física, isso é bem importante, tá? Mas quando ela é decorrente de um incidente, de uma experiência traumática muito grande, né? A terapia de MDR pode ser uma abordagem extremamente adequada para você reprocessar esses sonos que estão relacionados com o transtorno de estresse pós-traumático, né?
Uma outra característica, a insônia psicológica ou a insônia aprendida, muitas vezes, ela pode resultar, olha aí, Claudemir, da má higiene do sono estabelecida devido aos maus tratos na infância e podem ser tratadas com MDR também. Né? O Claudemir falou, e eu reitero o que ele está falando, né? Que quanto mais você consegue ter uma boa higiene do sono, mais importante será o teu sono naquele momento. Então isso é muito bom, né? E os estudos mostram, de uma maneira geral, que o MDR tem ajudado muito pacientes no processamento das imagens oníricas, né? E na solução dos traumas quando eles aparecem por meio de sonhos e quando eles aparecem por meio de pesadelos, né? Esse primeiro protocolo é um protocolo onde você vai fazer práticas. A primeira prática, tá? É uma prática de relaxamento, né? Nessa prática, essa higiene do sono que o Claudemir falou, tá dentro dela, né? É você tomar cuidado em não ficar assistindo vídeos de coisas que te assustam, de coisas com as crianças, isso tem que ser levado em consideração. É você não ficar 2, 3 horas no computador ou no celular antes de dormir, né? É você orientar o filho para não ficar no videogame, não ficar em joguinhos eletrônicos antes de dormir, né? Então, praticar o relaxamento, né, é muito importante. Para você ter certeza que está completamente concentrado para reprocessar esses pesadelos, você pode praticar um relaxamento, você pode se cuidar antes. Eu digo que eu faço todo dia eu chamo de uma trilogia, né? Eu respiro fundo, eu ativo crenças positivas e eu ouço a música bilateral ou eu faço 10 minutos de mindfulness todos os dias antes de dormir. E aí eu sinto que eu entro para as questões do sono de uma maneira muito mais intensa, né? Que para mim isso é muito bom. Você pode ouvir uma música, né? Uma visualização guiada, né? Hoje a gente tem essa possibilidade. Nós temos no MDR várias músicas bilaterais. Eu normalmente ouço uma por noite quando eu ouço a música, tá? E o indivíduo inicialmente vai buscando um estado de calma usando técnicas de relaxamento da sua escolha. Essa é a primeira etapa. A segunda etapa, a gente vai junto com o paciente, né? Depois, para fazer o reprocessamento, completar essas técnicas de relaxamento. Muitas vezes eu ensino um feixe de luz, que é uma técnica de relaxamento que a gente usa muito no MDR, né? E a gente vai trabalhar um pesadelo recorrente. Então a gente pede na segunda etapa que o paciente escolha o pesadelo recorrente. Então a gente vai anotar o pesadelo recorrente escolhido como se fosse uma pequena narrativa. O indivíduo escreve e descreve o pesadelo, né, para que a gente possa incluir os detalhes sensoriais, como som, como sabor, como cheiros, como a visão que o paciente teve naquela situação, tá? E além disso, a gente pede para o paciente incluir qualquer autopercepção, sentimentos ou suposições de que ele teve durante o sono, né? Então, a gente pede para o paciente responder as seguintes questões. Como você se sente depois do pesadelo? Quais são os seus pensamentos enquanto você está tendo um pesadelo? No pesadelo, você faz alguma suposição negativa sobre você mesmo? E aí a gente vai fazer o reprocessamento. Não, a gente vai primeiro, antes que algo traumático ou terrível aconteça, e dentro desse pesadelo que a pessoa traz, é importante a gente pensar numa solução que vai evitar
que esse sonho recorrente torne a acontecer. Então a gente vai fazer o paciente pensar, encorajar esse paciente a ele encontrar um novo resultado para o pesadelo específico que ele selecionou. Todas as possibilidades a gente põe escrito ali no papel, tá? E a gente vai lembrar o paciente que aquilo é um sonho, né? O sonho, a lógica dele é que ele pode acontecer de uma maneira inconsciente. Então a gente vai reescrever esse pesadelo nos mínimos detalhes, pensando depois na versão alterada que a gente fez, tá? Então, nesse momento, a gente pode fazer o reprocessamento desse pesadelo, né? Normalmente, nesse momento que ele escreve, eu não coloco a estimulação bilateral, mas depois eu leio para ele aquela situação do pesadelo que ele transcreveu de uma maneira positiva, e aí a gente vai fazendo todo o movimento de mudança daquilo que o paciente viveu, né? É importante nessa etapa última que a gente mostre para o paciente quanto é importante ele trazer esse pesadelo para que ele seja reprocessado. E que na medida que ele vá, na hora de dormir, vá se aproximando dessa hora, ele imagine esse pesadelo da forma transcrita que ele fez positivamente antes de dormir. Então ele vai seguir todos os dias antes de dormir, fazendo estímulo bilateral, pensar naquele pesadelo transcrito positivamente, para que ele possa substituir aquele pesadelo por algum outro sonho que seja melhor do que aquilo que ele vivencia. Esse protocolo tem sido usado por muitos terapeutas de MDR, né? E tem tido resultados bastante robustos. Eu acho isso muito bom, porque é uma forma que a gente tem de mostrar para os nossos pacientes, né, que como foi feito todo o processo, né, dentro de um contexto onde a gente traz para o paciente coisas importantes e o paciente, de uma certa forma, consegue mostrar para nós algo mais robusto que ele vivenciou, né? Com os sonhos agonizantes, Idejane, a mesma coisa, né? Você vai pedir para o paciente trazer o sonho, que é um pesadelo, né? O sonho agonizante é um pesadelo. Então, ele vai trazer o sonho exatamente como aparece. Aí você vai fazer ele transcrever onde ele acha resultados positivos daquilo que poderia acontecer, e você vai ativar essa transcrição positiva que o paciente fez. Sempre na hora do positivo, você vai instalar com a estimulação bilateral rápida, tá? Que isso é muito importante, né? A gente saber exatamente quando o paciente pode reprocessar. A Idejane está perguntando também, só pesadelos ou sonhos que são cenas recorrentes? Normalmente, quando o paciente traz para nós o mesmo sonho muitas vezes, né, isso pode ser um indício de traumas, né? Eu vou falar primeiro do outro protocolo, né, porque eu tenho medo da gente não ter tempo para terminar o protocolo, e depois eu falo dos meus casos clínicos, tá? Então, esse protocolo foi um protocolo que eu desenvolvi, que é um protocolo que eu fazia eu sou psicodramatista, mas eu fazia quando eu não trabalhava com MDR. E depois que eu comecei a trabalhar com MDR, eu fiz a junção do onirodrama e do MDR, né? O que é o onirodrama? É um método de representação de sonhos que faz parte do método psicodramático, do Jacó Levi Moreno, né? E ele propõe-se variando de diversas formas, né? O psicodrama, gente, ele tem a teoria dos papéis, e ele é conhecido pela fértil metodologia,
que propicia excelentes condições para a observação nossa diante do que o paciente traz e para uma intervenção terapêutica. A gente, quando introduz o MDR, a gente consegue reprocessar as experiências oníricas disfuncionais que o paciente apresenta, tá? Então, como é esse protocolo? A gente pede para o paciente descrever e configurar na sala de atendimento o lugar onde ele dorme, posições, hábitos e horários. O que é que eu oriento vocês? Essa live vai ficar gravada. Quem tiver interesse de ter o protocolo, pode entrar de novo na live e anotar o protocolo. Ou então anotar agora, né? A gente pede para o paciente se deitar em algum lugar na nossa sala. Eu tenho aqui um sofazinho e eu tenho uma cadeira que ela é reclinável, tá? Tentando se acomodar exatamente da maneira como ele costuma dormir, propiciando assim um breve relaxamento, fechando os olhos para retomar o sonho. Então a gente solicita que ele feche os olhos e atualize as imagens do sonho exatamente como elas vêm, para que ele as torne presente, como se ele estivesse ali começando a sonhar novamente. Peça ao paciente para fazer estimulações bilaterais enquanto ele faz esse movimento de retorno aos sonhos, né? E para que essas imagens, elas comecem a se tornar presentes, como se eles estivessem sonhando novamente. Alguns pacientes preferem, ao invés de fazer o abraço da borboleta, segurar no aparelho tátil, que a gente pode fazer isso, para ele começar a fazer o trabalho. Quando as imagens forem atualizadas, a gente pede ao paciente para abrir os olhos e situar o sonho no espaço concreto da sala, agora no espaço onírico, né? Uma vez que o paciente configura o espaço onírico, ele começa a fazer o reprocessamento propriamente dito, né? A gente pode ligar o aparelho ou fazer a estimulação bilateral e ele vai trazendo o que vai aparecendo. Muito importante nós estarmos atentos para o paciente estar dentro de uma janela de tolerância, que é aquele modo onde o paciente está razoavelmente estabilizado, nem com o sistema nervoso simpático muito ativado e nem com o sistema nervoso parasimpático muito ativado. Isso é muito importante, tá, gente? Então, se o paciente apresentar algum desconforto, a gente pode pedir para ele respirar fundo, podemos parar e depois a gente retoma novamente. Quando ele termina a representação do sonho, a gente pede ao paciente para estender o sonho e trazer uma representação segundo pareça melhor para ele. Ele pode criar imagens e uma nova representação da situação, fazendo estimulações bilaterais. Em seguida, a gente pede para o paciente escolher uma crença negativa que ele gostaria de pensar sobre ele naquele momento em que ele está sonhando, e a gente faz uma ativação dessa crença positiva para que o paciente consiga se estabilizar, tá? Depois a gente verifica se tem algum desconforto corporal e em seguida, através de um processo respiratório, a gente traz o paciente de volta ao espaço real, pedindo a ele que ele respire profundamente e traga um feedback para nós. É muito importante a gente checar se o paciente está se sentindo tranquilo, sem julgamento e acolhido pelo terapeuta. Esses critérios são extremamente importantes, né? Então, esse é o segundo protocolo, que é um protocolo bem legal, tá, gente? Quando o paciente traz, a gente pode estar trabalhando, tá? Isso é muito positivo, ok? Falar um pouquinho desse filme. Quem não assistiu ainda, assista. Esse filme é um filme que retrata bem o que eu acabei de falar. Chama Sobre Meninos e Lobos, tá?
Eu vou colocar aqui nos comentários filme sobre Meninos e Lobos. Quem não assistiu, assista. É a história de 3 amigos que, num determinado momento da infância, foram abordados por 2 homens, e esses homens levaram um deles e ficaram com esse garoto 4 dias, torturando e abusando sexualmente. E esse rapaz, no filme retrata, né, a história dele. Depois esse rapaz passa a viver pesadelos muito graves, né, em cima de lobos perseguindo ele, né? Então ele traz os pesadelos durante o filme. E esse filme é muito interessante para nós terapeutas, porque a gente pode, de uma certa forma, observar o quanto o trauma pode acabar com a vida do ser humano, né? Desde que não seja tratado. Então essa é uma dica. E eu queria falar agora sobre uma paciente minha, que ela teve também uma história de abuso sexual na infância de um avô. Ela tinha 7 anos de idade, mas ela não veio para o meu consultório com a queixa desse abuso sexual, porque ela não sabia, ela não lembrava. Ela veio com 2 queixas. A primeira, de uma frigidez sexual, que ela chamava, o termo que ela trouxe, e a segunda, de pesadelos recorrentes que ela tinha com pombos. E no meio desse pesadelo, os pombos voavam e ela entrava em pânico todos os dias. E tinha algo assim muito interessante, porque muitas vezes, quando ela tinha um relacionamento sexual, quando acabava o relacionamento sexual, ela via aquela imagem que aparecia nos pesadelos, né? E era muito comum de que quando ela tinha um relacionamento sexual, naquela noite ela tinha um pesadelo, né? Então nós começamos a trabalhar essa questão sexual dela sem dar nenhuma ênfase a abuso sexual. Mas durante o reprocessamento do pesadelo, apareceu o abuso sexual do avô, que fazia uma barganha com ela. Era uma criança de 7 anos, ele dava doces e bonecas para ela, em prol dela fazer brincadeiras sexuais com ele, inclusive de fazer estimulações nos órgãos genitais dele e dela deixá-lo estimular os órgãos genitais dela. Então, durante o reprocessamento do pesadelo, toda essa memória se abriu. Foi uma coisa assim extremamente interessante, porque ela realmente fez um apagamento da memória, porque com 7 anos, teoricamente, ela poderia ter essa memória ativa, né, em função de que o hipocampo já está desenvolvido nessa idade, mas ela não lembrava de nada, né? Então, durante o reprocessamento com esse segundo protocolo que eu falei para vocês, o psicodramático com o MDR, a gente conseguiu fazer o reprocessamento, e foi muito curioso, porque essa moça, ela tinha uma super relação com esse avô, né? E esse avô já era idoso quando ela fez esse protocolo de MDR, e ela foi tirar satisfação com ele, e ele assumiu que ele tinha feito aquilo, pediu 1000 perdões a ele, e recentemente eu soube que ele faleceu, e ela, desde aquele dia que conversou com ele, não foi mandado por mim, porque eu jamais orientaria ela a fazer isso, né? Primeiro porque esse avô já era idoso, era um idoso muito velho, já tinha quase 90 anos, e ela foi, e depois daquele dia nunca mais ela viu o avô, né? Ela realmente, mas depois daquele dia, ela não teve mais os pesadelos. Foi muito interessante, com uma sessão. Na realidade, eu fiz alguns reprocessamentos com ela relacionados às questões sexuais, mas foi no reprocessamento do sonho que ela viu aonde era o local onde ele fazia essa experiência que ele dizia divertida com ele, né, que era uma edícula que tinha atrás da casa dele, porque ela ficava sob os cuidados da avó e do avô, e quando a avó saía para fazer qualquer coisa fora,
o avô tinha esse hábito de brincar com ela. Então, ela fez esse movimento e para ela foi muito importante, porque as questões sexuais dela eram muito complicadas, né? Era uma mulher casada, mas ela tinha questões sexuais muito complicadas, e depois desse reprocessamento a gente pôde trabalhar as questões sexuais e ela se sentir um pouco mais tranquila sob o ponto de vista sexual, de atuação dentro do relacionamento sexual com o marido, né? Então esse foi um dos casos que a gente trouxe. Eu acho o trabalho de EMDR com sonhos muito produtivos, né? A gente tem algumas pesquisas escritas na literatura, né, sobre EMDR e sonhos, sobre EMDR e sono também a gente tem. Então vocês estão convidados a procurar essa literatura, né? E eu queria muito agradecer a todos vocês. Se preparem que a partir de hoje a gente vai ter live toda semana, tá? E a gente vai trazer convidados bem legais, tá? Vocês vão receber os convites, né? A gente vai divulgar para a gente conversar um pouco e sair um pouco da coisa de aula, né? Falar um pouco sobre o que acontece no meio do MDR. Então, grata a todos pela participação, né? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui para a gente poder... Isso pode ser feito, Ivanilde, os sonhos com adultos e com crianças também, o protocolo, tá? E as outras eu já respondi. Então, um abraço grande para vocês, tá? Eu só tenho a agradecer, né, a estar aqui, poder estar aqui e ter vocês aqui nessa live e até quinta-feira, tá bom? Um abraço grande.